Existe um erro silencioso que faz milhares de brasileiros perderem dinheiro todos os meses. E o mais impressionante é que a maioria nem percebe que está cometendo esse erro. Enquanto muitos passam horas acompanhando notícias, tentando adivinhar qual ação vai subir amanhã ou qual empresa vai dobrar de valor em poucos meses, existe um homem que construiu uma fortuna bilionária seguindo uma lógica completamente diferente. Uma lógica tão simples que parece até absurda. Esse homem viu crises derrubarem mercados inteiros. Viu empresas gigantes desaparecerem. Viu investidores entrarem ricos e saírem quebrados. Mas, mesmo diante de tudo isso, continuou acumulando patrimônio enquanto a maioria perdia dinheiro. E quando finalmente decidiu revelar qual era o maior erro dos investidores brasileiros, muita gente simplesmente não acreditou. O mais curioso é que esse erro não está ligado à falta de dinheiro. Não está ligado à falta de inteligência. E muito menos à falta de oportunidade. Na verdade, pessoas comuns, trabalhadores, aposentados e pequenos investidores cometem esse erro todos os dias sem perceber que estão abrindo mão de uma das maiores máquinas de geração de riqueza já criadas. E quando você descobrir qual é esse erro, talvez enxergue seus investimentos de uma forma completamente diferente. Antes de continuar, eu quero saber uma coisa. De qual cidade você está assistindo este vídeo? Escreva aqui nos comentários. E me responde também, você investe pensando em receber dividendos ou ainda busca apenas a valorização das ações? Eu vou ler os comentários. E se você gosta de histórias reais sobre riqueza, investimentos e liberdade financeira, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Agora presta atenção porque a história que você vai ouvir pode mudar sua forma de enxergar dinheiro para sempre. Muito antes de se tornar conhecido como o maior investidor pessoa física do Brasil, Luiz Barsi era apenas um garoto vivendo uma realidade extremamente difícil. Filho de imigrantes italianos, cresceu em um ambiente onde dinheiro era escasso e oportunidades pareciam reservadas para outras pessoas. Não existiam atalhos. Não existiam privilégios. As ruas eram duras. O trabalho começava cedo. A vida ensinava lições que nenhuma escola seria capaz de ensinar. Enquanto muitas crianças sonhavam com brinquedos, Barsi aprendia a lidar com responsabilidades. O cheiro do café simples pela manhã. O som dos trabalhadores iniciando mais um dia. A preocupação constante com as contas. Tudo isso fazia parte da rotina. Mas existia algo diferente naquele garoto. Ele observava. Observava como algumas pessoas passavam décadas trabalhando sem conseguir sair do mesmo lugar. Observava como o dinheiro parecia escapar das mãos de quem mais precisava dele. Observava como a maioria trocava tempo por dinheiro sem nunca construir algo duradouro. E foi justamente essa observação que começou a mudar seu destino. Anos depois, já trabalhando tentando melhorar de vida, Barsi conheceu algo que mudaria completamente sua trajetória: a Bolsa de Valores de São Paulo. Naquela época, a bolsa não era assunto popular. Não existiam influenciadores financeiros. Não existiam aplicativos modernos. Não existiam vídeos ensinando investimentos em poucos minutos. Era um ambiente quase misterioso. Um lugar cercado por números, papéis, negociações e pessoas que pareciam pertencer a outro mundo. Mas enquanto muitos enxergavam complexidade, Barsi enxergava oportunidade. Só que havia um problema. Ele não tinha dinheiro. E essa talvez seja a parte mais surpreendente da história. Porque a maioria das pessoas acredita que é preciso ser rico para investir. Mas Barsi começou exatamente do outro lado da equação. Ele precisava construir riqueza. E foi nesse momento que aconteceu algo que definiria o resto da sua vida. Mas antes de revelar essa virada, existe um detalhe importante que quase ninguém conhece. Muitos investidores daquela época estavam obcecados pelo mesmo objetivo que continua dominando o mercado até hoje: comprar barato e vender caro. Parecia lógico. Parecia intelligent. Parecia o único caminho possível. Mas Barsi começou a perceber algo estranho. As pessoas passavam anos tentando prever o futuro das ações. Compravam. Vendiam. Recompravam. Mudavam de estratégia. Corriam atrás da próxima oportunidade. E, mesmo assim, muitas nunca enriqueciam de verdade. Era como correr em uma esteira. Muito esforço. Pouco avanço. Então ele começou a fazer uma pergunta simples. E se o segredo não estivesse em vender? E se o segredo estivesse justamente em nunca precisar vender? Essa pergunta parece pequena. Mas ela mudou tudo. Enquanto o mercado inteiro corria atrás da próxima alta, Barsi começou a procurar empresas capazes de gerar renda constante. Empresas sólidas.
Empresas lucrativas. Empresas que distribuíam dividendos regularmente. Ele não queria apenas possuir ações. Ele queria possuir pedaços de negócios reais. Negócios que trabalhassem para ele enquanto ele dormia. Foi aí que nasceu a filosofia que transformaria um trabalhador comum em bilionário. Mas o caminho até lá esteve longe de ser fácil. Porque toda grande estratégia é colocada à prova nos momentos mais difíceis. E os momentos difíceis chegaram. Vieram crises econômicas. Vieram quedas violentas do mercado. Vieram períodos de incerteza. Vieram notícias assustadoras. Investidores vendiam desesperados. Jornais anunciavam tragédias financeiras. O medo tomava conta das pessoas. E sabe o que acontecia nesses momentos? Barsi fazia exatamente o contrário. Enquanto multidões fugiam, ele analisava. Enquanto multidões vendiam, ele comprava. Enquanto multidões enxergavam desastre, ele enxergava oportunidade. Não porque fosse corajoso por natureza, mas porque entendia algo que poucos compreendiam. O valor real de uma empresa não desaparece da noite para o dia apenas porque o mercado entrou em pânico. E essa mentalidade começou a produzir resultados extraordinários. Os dividendos chegavam, mês após mês, ano após ano, crise após crise, como pequenas sementes que se transformam lentamente em uma floresta inteira. Mas existe um detalhe ainda mais poderoso. Ele não gastava tudo. Ele reinvestia. Cada dividendo recebido se transformava em novas ações. Essas novas ações geravam novos dividendos, que compravam ainda mais ações. E assim sucessivamente. Uma máquina quase invisível começou a crescer. E a maioria das pessoas nem percebeu o que estava acontecendo. Porque o enriquecimento verdadeiro raramente parece espetacular no começo. Ele parece lento. Silencioso. Sem graça. Até que um dia os resultados se tornam impossíveis de ignorar. E foi exatamente isso que aconteceu. O patrimônio começou a crescer. Depois cresceu mais. Depois cresceu ainda mais. Décadas passaram. E aquele garoto pobre começou a se transformar em uma das maiores referências do mercado brasileiro. Mas o erro que ele revelou continua destruindo resultados até hoje. E talvez você conheça alguém que faz exatamente isso. Ou talvez até você já tenha feito. O erro é vender cedo demais. Parece simples. Mas as consequências são gigantescas. Imagine uma árvore frutífera. Você planta. Tseira. Espera crescer. E no momento em que ela começa a produzir frutos, você corta a árvore. Foi exatamente assim que milhares de investidores agiram durante décadas. Compram boas empresas. Recebem alguns dividendos. Ganham um pouco na valorização. E então vendem. Sem perceber que acabaram de abrir mão da fase mais poderosa da construção de riqueza. Barsi percebeu isso cedo. Ele entendeu que uma empresa de qualidade pode gerar renda durante décadas. Décadas. Pense nisso. Enquanto muitos investidores estão preocupados com o próximo mês, ele estava pensando nos próximos 20 ou 30 anos. Essa diferença de perspectiva mudou tudo. E talvez seja justamente essa a maior lição da sua trajetória. Porque riqueza não é apenas sobre dinheiro. É sobre tempo. Tempo suficiente para que os juros compostos façam seu trabalho. Tempo suficiente para que dividendos se multipliquem. Tempo suficiente para que uma pequena decisão tomada hoje produza resultados gigantescos no futuro. Ao longo dos anos, seu patrimônio atingiu níveis impressionantes. Bilhões de reais. Uma fortuna construída sem fórmulas mágicas. Sem apostas malucas. Sem promessas de enriquecimento rápido. Apenas através da disciplina, da paciência e da capacidade de pensar diferente da maioria. Mas existe outra cena que merece ser imaginada. Pense em todos aqueles investidores que venderam suas ações durante momentos de pânico. Pense em quantos dividendos deixaram de receber. Quantas oportunidades perderam? Quantos patrimônios poderiam ter construído? Agora imagine o outro lado. Imagine acordar e saber que empresas espalhadas pelo país estão trabalhando para você. Imagine receber dividendos enquanto está com a família. Enquanto viaja. Enquanto dorme. Enquanto vive. Essa era a visão de Barsi. Não trabalhar para o dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para você. E quanto mais ele compartilhava essa filosofia, mais pessoas começavam a perceber que estavam focadas na coisa errada. Estavam perseguindo ganhos rápidos, enquanto ignoravam a construção de renda permanente.
Estavam tentando prever movimentos do mercado, enquanto esqueciam de analisar negócios reais. Estavam correndo atrás de atalhos, enquanto a verdadeira riqueza era construída através da consistência. Hoje, quando alguém olha para a fortuna de Luiz Barsi, é fácil enxergar apenas o resultado final. Os bilhões, o reconhecimento, o sucesso. Mas poucos enxergam as décadas de disciplina escondidas por trás dessa história. Poucos enxergam as noites de estudo, as decisões difíceis, As crises enfrented us. os momentos em que seria muito mais fácil desistir. Porque toda grande conquista parece óbvia depois que acontece. Mas durante a caminhada, ela quase sempre parece impossível. E talvez essa seja a mensagem mais importante de todas. Você não precisa começar rico. Você não precisa acertar todas as previsões. Você não precisa encontrar a próxima ação milagrosa. Você precisa desenvolver paciência. Precisa pensar no longo prazo. Precisa entender que riqueza verdadeira não nasce da pressa. Ela nasce da repetição de boas decisões ao longo do tempo. O garoto pobre filho de imigrantes italianos provou isso. Transformou dificuldades em aprendizado. Transformou dividendos em patrimônio. Transformou uma filosofia simples em uma fortuna bilionária. E tudo começou quando ele percebeu algo que a maioria ainda não percebeu. O maior erro não é escolher a ação errada. Muitas vezes, o maior erro é abandonar cedo demais a ação certa. Então, quando terminar este vídeo, faça uma reflexão sincera. Você está investindo para enriquecer rapidamente? Ou está construindo uma fonte de renda capaz de durar décadas? Porque essa resposta pode determinar não apenas seus próximos investimentos, mas também o seu futuro financeiro. E talvez, muitos anos a partir de agora, você olhe para trás e perceba que o momento em que ouviu essa história foi exatamente o momento em que começou a enxergar riqueza de uma forma completamente diferente. Uma forma mais calma. Mais intelligente. Mais duradoura. A mesma forma que transformou Luiz Barsi em uma lenda viva da Bolsa Brasileira.